tudo certo. Eu queria passar aqui com vocês um pouco das entradas da semana passada. Semana passada eu fiquei um pouco fora aí, por conta de estar em curso, mesmo que eu estava de férias ainda, mas eu estava em curso, eu fiquei o final de semana todo fora. Eu fiz uma seleção aqui de alguns jogos, tá? Que daí eu vou passar aqui com vocês. O primeiro foi esse do Atalanta contra o Bayern. Até nesse momento aí que vocês estão vendo que eu estou fechando o software e abrindo de novo, eu não sei o que aconteceu no bolso, mas estava com problema no software, né? Foi o mesmo problema do último vídeo que eu coloquei aqui também, que foi num jogo do Bayern também, que também teve o mesmo problema, tá? Dá o clique, demora para fazer a leitura e tudo, mas isso aí é assunto para outro momento, né? Eu tava esperando nessa entrada aí o Bayern chegar pelo menos alguma vez ali naquela zona 14 ou na área mesmo, né? Porque ele estava tendo total controle do jogo, só que ele não estava chegando no ataque. Eu sei que o Bayern precisa de poucas chances, né? Então, para mim, na minha leitura, um ataque já bastava para fazer a entrada. E aí eu estava aguardando. Foi nesse momento que o Bayern chegou e eu dei o clique para abrir a posição, né, que vocês percebem ali. E aí o que aconteceu? Vocês percebem até que deu uma travada, mas ele tinha correspondido, porque o meu dinheiro tinha descido ali. E no exato momento saiu o gol, tá? Saiu o gol também. E depois do gol sair, aparece no software, ó. Vocês olham que aparece, tá? Não é montagem, não é nada do tipo, é porque tava com problema mesmo, né? E eu peguei praticamente o gol na tampa, né? Por conta dessa leitura. Eu não quis segurar a posição no Draquito, porque eu entendia que era um jogo de Champions League. Eu sei que é o Bayern de Munique, né? Mas eu não, pessoalmente não me sentia bem nessa posição e não quis fazer. Não preparei também no pré-live para fazer, né? Eu vi que algumas pessoas mantiveram a posição e pegaram o lucro, até o pessoal que estava até no Discord ali operando, manteve a posição e pegou o segundo gol, né? Tinha leitura sim, tá? Mas eu pessoalmente não quis fazer, tá? Essa posição. Foi um lucro interessante, normalmente, né? É um lucro aí de lei zebra. Foi uma ótima posição, tá? Tinha leitura, fui agraciado por na tampa, mas a leitura é o mais importante. O próximo jogo foi um dos heads que eu tomei, né? Não tomei o gol, tá? Essa semana não tomei nenhum gol. Foi esse back que eu fiz no Crystal Palace. O Palace estava em cima, jogando, se eu não me engano, era Conference ou era Europa, não lembro qual que era dos dois que ele estava. Mas eu abri ó, com a minha stake, né, de back, e eu fiz a posição, tá? Até mesmo revisando depois essa posição, eu entendo que estava certo, tá? Talvez a odd fosse, ela maior seria melhor, né? Mas tava correta, tá? A leitura estava correta. Até pelo que eu estava estudando, estava tudo certo. Teve algumas fugidas, tá? Teve algumas fugidas, mas normal, acontece. Mas segurei a posição, né? Fui quase que eu peguei o gol, vai aparecer o lance para vocês, mas esse head aqui foi o maior head que eu tomei durante a semana, né? Eu não operei o final de semana, como eu disse que eu estava em curso. Esse daí que foi quase o gol. O cara perdeu, acontece, é coisa do futebol, mas ele perdeu em cima com o goleiro, né? É uma loucura até que tá passando aí. Mas tranquilo. Esse foi o maior head que eu tomei durante a semana passada, né? Que foi essa correção. Normalmente em back, tá? Quando eu faço esses backs super favorito, que é normalmente a faixa de odd que eu gosto de trabalhar, tá? Eu aceito, né? Tomar de head até 10%, tá? Quando você olha a ladder, você vai falar, pô, o Matheus fechou ali com, sei lá, uma porcentagem, mas é em cima da minha stake principal, né? Não é em cima dessa minha outra stake, né? Em cima dessa outra stake eu fechei com 8%, tá? 8% em hedge, um hedge controlado, tá? Dentro da gestão, sem nenhum tipo de problema, tá? É um método meu muito lucrativo, o back super favorito, tá? Mas foi essa entrada. Aí eu fecho, terminou o primeiro tempo, fecho, não importa como que fique. A outra entrada aqui foi uma entrada do Lyon contra o Celta de Vigo, tá? Essa entrada aí é um método que a gente está testando, tá? Tem mais pessoas que ajudaram a criar, mas a gente está testando ainda, né? Não tem como eu passar isso aqui para vocês, porque a gente está na fase de teste. Fizemos a entrada, tá? Com 1%, né? Essa posição. E vocês veem que quase saiu o gol, né? Nesse caso aí, a gente fez o back Lyon, tá? O pessoal normalmente entra contrário no vovô, a gente entrou em outra posição, tá? A favor do Lyon, a favor da virada. E aí acontece, você vê que a minha odd de entrada, né?
foi uma excelente posição. A gente fez com a rodinha de entrada, quase saiu o gol nesse primeiro lance, foi na tampa, né? O problema aqui dessa posição foi o seguinte: esse gol ele demorou muito para sair, né? Tava muito em cima o Lyon. O problema foi que demorou muito para sair. O gol ele vai sair daqui a alguns minutinhos, quando já vai passar aí na tela, com o Endrick, inclusive, que fez o gol, mas que saiu agora. Foi o Endrick que fez o gol aí. E o problema foi que saiu nesses 89 minutos. Mas você vai ver até que a correção que a gente vai pegar a favor, ó, se caso tivesse saído quase na tampa ou algo do tipo, ainda ele pagaria mais. Mas a ideia é o seguinte: a gente freebeta a posição, né? Tira toda a exposição que você tem ali em cima, né? E ainda mantém a posição para tentar buscar o lucro. A gente fez a freebet nesse exato momento. Entendo que pode haver alguma mudança depois, né, para fazer ajuste, mas foi uma posição de muito valor. Vai passar aí, né? Não peguei o segundo gol, depois o Lyon não continuou em cima como estava, porque o empate estava bom, era o primeiro jogo do mata-mata, mas foi uma posição bem interessante, tá? Foi uma posição com muito valor. Claro que a stake que a gente usa aí é baixíssima, né? Aqui eu pessoalmente uso, né? Eu uso 1%. Como está em teste ainda, não tem sentido eu usar uma stake mais agressiva, tá? Mas foram essas posições. O restante de posição que eu fiz foi algumas correções, nada muito interessante, tá? Então foi isso, pessoal. Uma grade meio fraca durante a semana, mas foi isso. Obrigado, pessoal. Até mais.